você já conhece as meninas, né? Elas já se apresentaram de uma outra, né? Primeira, de uma outra semana, tivemos uma pausazinha, mas agora a gente retoma. E aquela mesma dinâmica, né? Elas vão apresentando, vão falando, explicando, depois no final vocês podem tirar as dúvidas todas que vocês tiverem, a gente vai fazer uma conversa sobre esse assunto de hoje, tá bom? Bem, podem começar, meninas. Já estão vendo a tela, né, gente? Vou colocar aqui no modo apresentação, só um momento. Então, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de teleeducação em saúde. Hoje nós vamos falar de alimento e nutriente. E qual é a diferença entre esses dois? Bom, quem somos nós? Nós fazemos parte do projeto do professor Joaquim Teixeira Neto. Que é coordenador. Érica, tenta colocar em tela cheia. Não tá, não? Não, para mim. Ah, para mim tá, peraí, que deve estar com um problema no compartilhamento. Deixa eu só falar uma coisa primeiro. Vai ter um momento aqui que eu vou ter que dar uma saidinha, porque vai ter uma residente que está começando. Mas eu só vou falar com ela, receber e volto logo. Tá, eu vou colocar pelo... A gente está cobrando um pedágio para saidinha, porque tu sabe que agora tudo cobra um pedágio, né? Tá bom. Vai pagar o quê? Com Pix? Manda a conta. Uhum. Foi, gente? Érica, agora... eu vou só escutar, tá? Tá que bom, ainda tudo não dá bem. para mim ler, não, tá? Tudo bem, eu vou falar para vocês, tá? Então, vocês estão vendo a tela cheia, certo? Isso, foi, Érica, tá? Tá bom, então. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula do projeto Teleeducação em Saúde, em que o título fala sobre alimento e nutriente. Qual é a diferença entre esses dois? Peraí. E aí, quem somos nós? Nós fazemos parte do projeto do laboratório do professor Joaquim Teixeira Neto, que é um grupo de pesquisa, e essa aula ela vai ser guiada pela equipe de nutrição. A nossa equipe de nutrição ela é composta pela doutora Thaís Lopes, que é professora orientadora do estágio de nutrição, lá do Instituto de Nutrição da UFRJ, a doutora Ana Lúcia Fittipaldi, que é preceptora também do nosso estágio de Nutrição em Saúde Pública, e somos 4 estagiárias, eu, Érica Ribeiro, a Aline Preto, a Júlia Moreira e a Mariana Vidal. O projeto também é composto pelo Felipe Félix, que é estagiário, responsável pela edição de vídeos, e o Bruno, que é bolsista do projeto do Joaquim. Então, alimento e nutriente, qual é a diferença entre esses dois? O que é alimento? Alimento é toda substância ou mistura no estado sólido, líquido ou pastoso que é destinada a fornecer ao organismo os nutrientes essenciais à manutenção da vida. Porém, a gente tem que estar atento também que o alimento, ele não é apenas a ingestão de nutrientes, né? Ele é responsável por diversas outras coisas. É através do alimento que a gente se liga aos aspectos sociais, culturais e econômicos da nossa sociedade. Porém, essa parte a gente vai falar na aula da quarta-feira que vem, que a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão social do alimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os nutrientes que tem nos alimentos, para vocês entenderem um pouco mais sobre eles. E aí, a gente tem que também prestar atenção que não existe o alimento que é completo, tá? Nenhum alimento, ele possui todos os nutrientes necessários para todas as funções do nosso corpo. A gente precisa de uma alimentação que seja diversificada em vários tipos de alimentos diferentes, porque cada alimento vai ter um nutriente diferente. Então, é por isso que a gente vai trazer aqui agora para vocês alguns exemplos de combinações de pratos diferentes.
Nesses pratos, nós temos alimentos que são combinados com outros alimentos de formas diferentes, né? Aqui no primeiro prato de cima, a gente tem arroz, feijão, coxa de frango assada, beterraba, polenta com queijo, nesse primeiro prato. No segundo, nós temos arroz, feijão, omelete e jiló refogado. No terceiro pratinho ali de baixo, a gente tem arroz, feijão, fígado de boi, abobrinha refogada, e temos também o exemplo do prato, em que tem uma salada com folhas verdes, arroz, o feijão, ovo e uma maçã de sobremesa. E aí, nós temos pratos com alimentos diferentes que vão nos fornecer diferentes nutrientes, para diversificar um pouco desses nutrientes que o nosso corpo precisa para fazer a nossa manutenção do nosso organismo. Então, ela explicou, né, o que são os alimentos, né? E aí eu vou explicar um pouco o que é o nutriente. Né? O nutriente é todos aqueles elementos que compõem os nutrientes são todos aqueles elementos, né? São as substâncias que compõem os alimentos. Então, no arroz, você tem lá a predominância de um nutriente. Na carne, você tem a predominância de outro nutriente. Então, os nutrientes, eles vão formar os alimentos. Então, aqueles pratos que a Érica mostrou, eles são ricos em nutrientes, porque eles são compostos por vários tipos de alimentos, como mostrou o arroz, o feijão, o ovo. Esses nutrientes, eles são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque eles servem de combustível. Então, são os alimentos que vão nos fornecer energia. Esses alimentos vão nos fornecer energia. Essa energia, ela provém desses nutrientes que estão contidos nesses alimentos. Vocês estão entendendo? Ótimo. Então, esses nutrientes, eles podem ser divididos em duas classes: macronutrientes e micronutrientes. Na aula de hoje, a gente vai focar nos macronutrientes. E aí, pelo nome, vamos parar para pensar um pouquinho. Macronutriente. Essa palavra macro, ela tem um significado de grande, de maior, né? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando. Então, os macronutrientes, eles têm essa denominação porque eles são essenciais em maior quantidade em relação aos micronutrientes. Então, quais são esses macronutrientes? São as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Esses três nutrientes compõem a classe dos macronutrientes. E esses macronutrientes precisam ser consumidos diariamente na nossa alimentação, justamente porque eles dão energia para a gente viver de forma geral. Então, para varrer a casa, para cantar, para crescer, para nadar, para fazer atividade física, para respirar, para levantar uma mão. Então, os macronutrientes são muito essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E aí, falando mais especificamente de um dos macronutrientes, vou falar sobre a proteína. A proteína ela é importante para o crescimento, para a construção e para a reparação do nosso corpo. Por quê? Porque ela vai formar os nossos músculos, vai ajudar na formação dos nossos ossos, na formação da nossa pele. Então, as proteínas são um nutriente muito importante para a estrutura do nosso organismo. E de onde que vem essas proteínas? Ah, Aline, da onde que eu posso consumir proteína, né? Ao consumir um alimento, qual o alimento que eu consumindo estou adquirindo uma maior quantidade de proteína? Então, temos os ovos, temos as carnes de uma forma geral, então ave, peixes, carne bovina, carne suína. Os miúdos também, além de serem muito ricos em proteínas, são ricos em micronutrientes, que a gente vai falar na aula que vem. E também é importante lembrar que as proteínas, elas não só são provindas de origem animal. Até agora eu só falei de origem animal, né? Ovo, carne, de uma forma geral. Mas também tem os feijões. E aí,
Não é só feijão carioca ou feijão preto. É todos os tipos de feijão e dessa classe de leguminosas, né? Então, soja, ervilha, lentilha, feijão branco, feijão verde, feijão fradinho, todos esses tipos de feijão são fontes, são ricos em proteína. Então, gente, agora a gente vai falar dos carboidratos. A gente vai diferenciar os carboidratos em simples ou refinados, e no próximo slide a gente vai ver os integrais, né, os complexos. Mas falando de carboidrato em si, o que são os carboidratos, né? Eles são considerados uma das principais fontes para a produção de energia do nosso corpo. Quando a gente fala em fornecer, que são combustíveis, né, em fornecer energia, vamos pensar num carro. Um carro, a gente precisa colocar combustível, né, gasolina, etanol, para ele ter energia e ele conseguir andar. E é a mesma coisa no nosso corpo, só que em vez da gasolina, do etanol, nosso corpo precisa, né, de carboidratos, proteínas e as gorduras. E aí os carboidratos, né, se a gente não fizer uma ingestão adequada, vai faltar energia para o nosso corpo, para a manutenção do nosso cérebro, da nossa medula, né, dos nossos tecidos. Então, a gente precisa entender que nós precisamos consumir carboidratos. E falando de carboidratos simples, como vocês podem ver no slide, né, o que seriam esses carboidratos simples? Então, os carboidratos simples vão ser aqueles que passam por maior processos de refinamento, tirando as fibras, as vitaminas e os minerais desses carboidratos. Então, os carboidratos refinados vão ser aqueles que têm menos vitaminas, menos fibras e menos minerais. E aí, se eles têm menos fibras, vitaminas e minerais, esse alimento ele vai ser digerido mais rapidamente no nosso organismo. E sendo digerido, ou seja, você faz a digestão do carboidrato simples mais rápido do que de um carboidrato complexo, que é o que a gente vai ver no próximo slide. E aí, por você fazer uma digestão mais rápida, volta lá, Érica, no simples. Por você fazer uma digestão mais rápida, você vai ter maior açúcar no seu sangue. Então, você vai ter maior açúcar sendo disponibilizado no seu sangue e possivelmente que você acumule mais gordura no organismo. Ou seja, quando a gente come muito carboidrato refinado, açúcar, pão francês, batata, macarrão, arroz, se a gente come em grande quantidade, pode ser que a gente tenha mais tendência em acumular gorduras, ou seja, o que a gente chama de engordar mais rápida, do que quando a gente faz um consumo de carboidratos complexos. Pode passar. Aí, vamos ver a diferença agora dos carboidratos complexos. Então, os carboidratos complexos, eles vão ter mais vitaminas, mais minerais, mais fibras, e aí eles vão ser digeridos mais lentamente. Então, os refinados, como a gente viu, eles são digeridos mais rapidamente. Esses complexos ou integrais são digeridos mais lentamente. Então, o açúcar vai ser liberado no sangue de forma mais lenta, diminuindo a chance desse nutriente ser estocado como gordura. Ou seja, você vai ter menos açúcar no sangue e vai trazer uma saciedade para você por mais tempo. Então, provavelmente, quando você come um carboidrato refinado, você sente fome mais rapidamente, né? Do que quando você come algo integral. Então, arroz integral, macarrão integral, pão integral, te sacia mais, vai te dar uma sensação de saciedade maior do que quando você come um carboidrato refinado. Por isso a importância de a gente preferir, né, se alimentar de carboidratos integrais. Próximo slide. E agora a gente vai ver as gorduras.
Então, as gorduras são importantes por quê? Porque elas fazem uma reserva de energia também. Ela protege os órgãos contra ferimentos. Elas compõem as estruturas da célula. Então, a gente vai encontrar gorduras nas nossas células, né? E vão manter também a temperatura do nosso corpo, o que é importante para a gente não ter variação de temperatura do nosso corpo, ou seja, febre, por exemplo. Então, quando a gente consome gorduras, a gente vai manter essa temperatura do corpo, vai estar mais saudável, né? Vai ter menos riscos de ter febre. E quais são as origens dessas gorduras? Azeite de oliva, óleo de soja, manteiga, banho de porco, abacate e castanhas vão ser fontes dessas gorduras. Pode passar. Agora, diante de tudo que a gente apresentou, né, de tudo que vocês viram aqui nessa aula, vamos pensar, né, vamos conversar. O que vocês acham que é importante observar na hora de escolher os alimentos para suas refeições? Então, quais alimentos vocês acham importantes na hora de você montar aquele prato? O que seria melhor de ser consumido? O que vocês acham? Todos os pratos? Como assim, Guilherme? Na hora de você montar as suas refeições, quais alimentos... Agora... Se você for almoçar, como seria a composição do seu almoço? O que você colocaria no prato para você almoçar depois que vocês aprenderam hoje? A gente já pode falar e fazer pergunta? Assim, Claro. Primeiro, eu acho que assim, a gente pode deixar essa pergunta aqui para ser nosso guia, né? Mas primeiro perguntar se vocês entenderam, o que vocês... Se foi complicada a explicação, onde é que ficou a dúvida... Porque, assim, a gente fala muito de nutrientes, mas a gente sabe que é um pouco complicado. Primeiro, vocês sabiam que tinha diferença entre alimento e nutrientes? Eu até gostei disso. Por quê? Porque eu fico fazendo umas anotações e a primeira coisa que eu botei aqui para me perguntar é... Porque da proteína, primeiro que eu queria perguntar, é que a proteína, né, forma os nossos ossos e pele. Quando fala em formar, a gente é novinho, né? Aí a minha pergunta que eu anotei primeiro foi essa. A gente pode ter todos os benefícios de formação com a proteína para os nossos ossos e pele, mesmo com a idade que a gente tem? Claro. Boa pergunta. Volta só lá no slide da proteína para ficar de guia. Ótima pergunta. Quando você é criança, você precisa o bebezinho precisa de proteína justamente para dar estrutura para esses órgãos, formar. Sim. Quando a gente conforme vai vivendo, nosso corpo ele é igual uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. Ele precisa de manutenção. Um carro não precisa de trocar pneu, não precisa de colocar mais óleo, não precisa de colocar então, óleo. Eu tenho uns pneuzinhos, mas eu vou resolver na ginástica. Não é esse tipo de pneu. Mas é igual um carro. O carro não precisa de gasolina para ele andar. A gente precisa de proteína para manutenção dos nossos órgãos, entendeu? Entendi. Mas até mesmo quando você, por exemplo, você vai começar a fazer exercício agora, né? Você vai malhar. Isso. Eu vou voltar. Eu fazia. Isso aí. É importante. Então, quando você voltar a primeira aluna a voltar hoje, tá? Parabéns. Isso aí, isso é muito bom. Mas quando você voltar a fazer o exercício, que você começar a estimular os seus músculos, ele vai crescer. E para ele crescer, ele precisa de proteína. Então, é aí que você vai usar a proteína da sua alimentação. Quando você faz exercício, você vai estimular o seu músculo e a proteína da sua alimentação ela é importante para fazer o que seu músculo cresça. Entendeu? Vai fazer a manutenção do seu músculo e vai fazer crescer também. Eu entendi, mas a minha pergunta não foi essa. Quando vocês falaram de proteína, a proteína forma nossos ossos e pele. Beleza? Beleza. Porque aí eu fui anotando pouca coisa, não dá para mim também anotar tudo correndo.
Sim. Mas a minha primeira dúvida foi o seguinte, porque quando fala formar nossos ossos e pele, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Um bebezinho, né? Uma criança, vai crescendo e tal, não sei o que lá, pererê. Eu já tenho 55, quer dizer, eu já não estou mais crescendo, estou diminuindo. Eu posso ter os mesmos benefícios adquirindo as proteínas de maneira correta do que uma criança, vamos dizer assim? Deixa eu responder um pouquinho aqui, ver se eu entendi, depois vocês complementam. Você vai adquirir benefícios, mas benefícios diferentes. O propósito da proteína no bebê é formar aquilo que ainda não existe. Depois que você forma, você vai ter benefícios, só que benefícios de manutenção. Você já viu idosos? Os idosos... Já ouviu falar... professora, explica, eu ia entrar em caquexia. Eu acho que o que ela quer dizer é porque, assim, quando a criança está bebê, ele está crescendo em quantidade de células para poder crescer e desenvolver. Na idade que ela está, na verdade, as células estão se renovando, tanto células ósseas como as células do músculo e da pele, porque as células têm um tempo de vida útil, então ela vai renovando, e aí é a manutenção, como você falou, Aline. Assim, são os benefícios diferentes, mas são esses benefícios. Uma aplicação aqui Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu complementar. Sim, as proteínas, elas são importantes durante a vida inteira, porque ela tem muitas funções, ela serve para uma porção de outras coisas. A gente fez uma coisa assim muito geral, né? Por exemplo, as enzimas que a gente utiliza para digerir os alimentos, elas são proteínas. Então, por exemplo, para o cabelo crescer, você precisa de proteína. Para a unha, você precisa de proteína. Você precisa... Gente, proteína para tudo. Então, como a Aline falou, o bebê, ele precisa da proteína para ele crescer e se desenvolver. Nós, quem já cresceu, vai precisar da proteína para manter a vida, mas ela é tão importante quanto em todas as fases de vida. O músculo, ele serve para sustentação nossa, né? E o músculo ele é feito de proteína. E a gente, com a idade, vai perdendo um pouco do músculo. Então, quando você faz atividade física, você precisa também ter uma proteína na alimentação para que você tenha esse teu músculo mais forte, para que ele você não tenha tanta perda de músculo, que isso vai causando vários problemas, principalmente nas pessoas mais idosas. Então, o músculo ele serve, a proteína serve para muitas coisas. Hormônios, tudo é feito a partir de proteína. Não sei se eu respondi agora. Se você entendeu melhor. Lógico que eu sou uma pessoa leiga no assunto, então, lógico que quanto mais eu pergunto, eu acho que me cresce mais perguntas. Com certeza, né? Perguntar sempre. A gente sabia que ia acontecer, né? Eu falei, gente, essa aula vai dar muita conversa. É bom que dá pano para manga, aí tem que ter outra aula e outra aula. Então, olha só, então deixa eu perguntar, mas se algum colega meu quiser fazer outras perguntas, a gente fala para me parar que eu paro para vocês fazerem. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta, porque assim, eu acho que do jeito que foi descrito, que realmente me deu a impressão disso, de uma nascência, né? E a gente já não toma, a nossa turma já não é uma nascência. A nossa turma já são pessoas da terceira idade e que, de repente, assim, por exemplo, se eu passei a vida toda sem me alimentar bem, agora, eu com essas aulas, com os exercícios e tal, será que eu posso, pelo menos, recuperar, sei lá, 50% de saúde, né? O corpo se renova, né? Claro que sim. Porque a proteína, a gente precisa comer todo dia porque o corpo não produz. Se o corpo não produz, você tem que comer, você pode até ter tido alguns prejuízos se você teve uma desnutrição infantil, né? Não se alimentou bem na infância, mas isso não significa que hoje em dia você não possa ser uma pessoa saudável, claro que não. Pode sim, com certeza.
Tá bom, obrigada. Agora meu marido quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professores. Meu nome é Jorge Haroldo. Né? Tipo aí, né? Essas explicações que vocês falaram aí, né? Tem um detalhe, né? Antigamente a gente falava para os filhos, né? Não, comer cenoura para crescer cabelo, né? E hoje em dia, com os excessos de agrotóxicos, né? Nos nossos alimentos, assim, né? Que bota para crescer mais, né? A gente tem que ter muita observação, né, nos nossos alimentos, saber lavar essas coisas todas, né? E hoje eu acho que não dá mais para falar para os nossos filhos, né? Come que é para os nossos filhos, nossos netos, come que é para crescer cabelo, né? Essa história da cenoura, como que é para crescer cabelo, né? Hoje não dá para falar mais essa história, porque, né, devido aos excessos de agrotóxicos, né? A gente tem que saber lavar bem, né? Para ensinar nossos filhos para, né, alimentar bem nossos netos. Vocês querem falar alguma coisa sobre agrotóxico? Rapidamente. Eu não. Então, os alimentos que a gente compra, né, em hortifrutis, mercados, eles vêm de uma agricultura em que são utilizados agrotóxicos. E aí, como você falou, é muito importante a gente se atentar na hora de lavar esses alimentos. Não é que lavar vai tirar todo esse agrotóxico, né? Mas a gente pode reduzir um pouco essa quantidade. E, por exemplo, às vezes, alimentos que têm cascas, parte desses agrotóxicos podem se instalar nas cascas. Então, a gente pode também tirar essa casca com a intenção de tentar reduzir um pouco esses agrotóxicos. Mas isso não quer dizer que vai zerar, né? O agrotóxico, ele vai estar ali, infelizmente. Né? Acho que a única alternativa que a gente tem de fugir desses agrotóxicos é talvez tentar plantar em casa, se a pessoa tem um quintal, ou se ela tem a possibilidade de ter um canteirinho em casa, tentar plantar algum alimento ali e tentar fazer o consumo dele. Mas nem todo mundo tem, porque a gente vive uma cidade, né? Eu, por exemplo, eu também não tenho. Então, o que a gente pode fazer é isso, é lavar os alimentos, alimentos que têm cascas, tentar retirar aquela casca com a intenção de talvez tentar reduzir um pouco desse agrotóxico, né? E, infelizmente, tem aumentado também um pouco a questão dos agrotóxicos nos alimentos, né? Então, é algo bem complicado, mas assim, não é porque tem agrotóxico que a gente vai deixar de comer. Exatamente. Porque assim, os nutrientes, ele ainda é importante você consumir esse alimento para ter aqueles nutrientes, e se a gente ficar pensando só no agrotóxico, né, a gente vai não consumir nada, mas é importante a gente ter esses nutrientes, porque ainda assim, eles valem mais do que os agrotóxicos. Eles ajudam na manutenção do nosso corpo, como a gente acabou de falar, né? Então, ainda é muito importante a gente pensar pelo lado dos nutrientes. Quer complementar alguma coisa, Aline? Eu só queria falar que, assim, explicar para ele que existem alimentos que não... legumes, né? Que o que a gente planta, existem alimentos que não são plantados com agrotóxicos. Você já ouviu falar em alimentos orgânicos? Orgânicos, né? Então, a gente sabe que não é tão acessível assim, porque acaba que tem um custo mais caro para o produtor. Mas se vocês, na região onde vocês moram, se vocês conhecem pequenos agricultores, pessoas que plantam e que vendem, é legal. É importante vocês, se vocês tiverem a oportunidade, tiverem a condição financeira de comprar esses alimentos orgânicos que não têm agrotóxico, ótimo, vai ser muito melhor para a saúde consumir os alimentos que não têm agrotóxico. Se não tiver, e tiver que acabar consumindo os alimentos convencionais, que é o que a gente vê, que é o que vende em feira, em mercado, hortifruti, tudo alimentos convencionais que tem agrotóxico. Como a Erika falou, não deixar de consumir, porque apesar de ter os agrotóxicos, eles têm inúmeros fatores, inúmeros outros nutrientes e micronutrientes, que a gente vai explicar para vocês na próxima aula, que são benéficos para a saúde e que apesar de ter o agrotóxico, se a gente botar na balança
é preferível comer um alimento porque ele vai oferecer para a gente saúde, né, vitaminas e etc., do que, apesar dele ter a quantidade de agrotóxico considerável. Isso, colocando na balança, o nutriente vence. Exatamente. Respondeu a pergunta de vocês? Eu queria aproveitar, porque esse slide... Ana, Oi? Ana, eu queria dar mais uma palavra para a menina, Ana, né? Sim. Meninas, com todo problema de agrotóxico, né? Mas eu, com 57 anos, né? Não deixo de pegar meu pedaço de cenoura, lavar e comer. Só não passar sabão, claro, aí vai tirar o sabor, mas eu lavo ali embaixo da água corrente, né? Tiro um pedacinho de cenoura crua e como. Isso é uma coisa, né? Que a gente, forma educada assim, a gente, ainda mais eu que sou filho, neto de mineiro, não tem como passar sabão, muita gente faz sabão, claro, não. Eu lavo a água corrente ali. Edivaldo quer falar. Sobre o que a Zeulaci falou, eu entendi mais ou menos o seguinte, que, por exemplo, a criança, o bebê, por exemplo, ele vai consumindo a alimentação, né, que é energia, vai acumulando energia, que geralmente os bebês dormem muito, então só vai acumulando. E quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a gastar o que acumulou. Então, a gente tem que repor esse gasto, não é isso? Para não faltar. Eu entendi que é isso. Você tem que não deixar zerar aquela poupança que foi feita quando era criança. E aqui o que ela perguntou, o que é mais importante, eu acho que o mais importante é variar esses alimentos. Porque a gente, por exemplo, eu não entendo muito. Tem coisa que eu gosto, eu como bem. Tem coisa que eu como pouco. E a gente não tem que ir por o que gosta mais, por o que gosta menos. Tem que ir pela variação do que faz bem, o tipo de nutriente que você vai adquirir naquela alimentação. É isso que falta para a maior parte das pessoas. Meninas, tem 2 perguntas no chat, tá? Eu estava digitando para o Guilherme, então vou responder aqui. É melhor responder, que responde para todo mundo, né? Tá, então... E essa... Guilherme... Não, tá bom. Que absorve... Eita, vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas começou agora. Então, o Guilherme perguntou se tem alimentos que absorvem mais agrotóxico do que outros. Acho que ele está com problema na internet. Você consegue responder, mas são 2, tá? São 2 perguntas. A do agrotóxico, né? Tem alimentos que absorvem mais agrotóxicos. Existem alimentos que, para o crescimento deles, né, para a produção, os agricultores, eles acabam colocando mais agrotóxico ali naquele alimento. E aí a gente tem o exemplo do pimentão, né, que é o clássico que todo mundo fala. O pimentão, para o crescimento dele, né, ele acaba absorvendo mais agrotóxicos, sim, do que outros. Mas aí, o que é importante a gente prestar atenção, né? Cenoura tem agrotóxico, alface não tem agrotóxico. A gente tem algumas manobras que a gente pode usar para tentar reduzir um pouco esse consumo de agrotóxicos. O que é importante a gente fazer? A gente pode se atentar ao alimento da safra. Vocês sabem quais são as safras dos alimentos? Então, isso é maravilhoso, porque, mês de julho é época de cenoura. Assim, dá licença. Eu não sei verdadeiramente assim, qual a safra. Eu vejo pelo preço. Quando o preço está barato, aí está na safra. Exatamente. Quando o alimento está barato, geralmente é porque ele está na safra dele. E aí, esse alimento é bom porque ele fica barato, ele está mais saboroso, ele tem menos agrotóxico, porque ele está no mês e que é o mês dele crescer, é da natureza. Então, os agricultores, eles não usam tanto agrotóxicos para fazer aquele alimento crescer. Então, ele fica barato, fica mais saboroso, mais nutritivo, tem menos agrotóxicos. Então, a gente pode usar disso, de prestar atenção no preço no hortifruti no mercado. E aí, o que tiver mais barato é o que é bom para eu comprar, porque vai estar na safra daquele alimento.
E aí, a outra pergunta é do Guilherme, né? Que fala assim, o corpo absorve da mesma forma durante o tempo? É essa? Essa pergunta. O corpo absorve da mesma forma durante o tempo? Desculpa. É uma pergunta bem boa essa, hein? Sim. A Aline, a Érica já respondeu sobre a absorção da mesma... absorve mais agrotóxicos. A internet caiu do nada. Eu estava falando, desculpa. Tá tranquilo. Aí agora vai ser a pergunta, o corpo absorve da mesma forma durante o tempo? É bem legal essa pergunta. Tem a ver com o processo de envelhecimento, né? Que influencia também na digestão e na absorção de alimentos. Então, de forma bem direta, não. De forma bem direta, não. O corpo não absorve da mesma forma. Se for uma pessoa saudável, né? Quanto mais saudável, melhor vai ser a absorção desses nutrientes. Mas tem aí inúmeros fatores que podem interferir. Se uma pessoa tiver intolerância ao glúten, né? Tiver uma deficiência na absorção do glúten, já vai ser mais difícil para ela. A absorção o consumo de carboidratos já vai. A Aline caiu. E também é importante analisar que também tem alimentos, né, nutrientes, que são mais fáceis de serem absorvidos quando eles acompanham outros nutrientes. Ou seja, por exemplo, é mais fácil da gente absorver ferro quando a gente consome também vitamina C junto. Então, tem várias coisas que contribuem para que a gente absorva melhor os nutrientes, mas se a gente ir estudando sobre eles. Outro exemplo, a absorção de cálcio que tem no leite, no queijo. Quando você consome a vitamina D, né, ou seja, pega aquele solzinho, ativa a vitamina D, fica melhor de você absorver o cálcio que está no leite. Também tem esses fatores. Agora, também, a vitamina D, de qualquer maneira, você pode consumir qualquer alimento ou tomar medicamento, mas se você não tomar um pouquinho de sol, ele também não funciona, é verdade isso? Você tem que... É porque, assim, o sol, ele o sol é importante porque, assim, você pode consumir vitamina D, mas é porque a forma de você absorver a vitamina D, o que torna a vitamina D disponível para o seu corpo absorver, são os raios do sol. Então, realmente, já ouviram falar nos raios ultravioleta, né? Então, são os raios ultravioletas do sol que vão transformar a vitamina D biodisponível para o nosso organismo. Então, a gente sim precisa realmente tomar sol, mas também não adianta só tomar sol. É importante ter o consumo dos alimentos para oferecer essa matéria-prima para o sol transformar na vitamina D que a gente vai poder conseguir absorver, entendeu? É um fator dos dois, tanto a alimentação quanto o sol. É porque a gente tem na pele uma vitamina D que está inativa e ela precisa do sol para ser ativada, entendeu? Por isso que dizem para você que a gente pegar sol, a maior parte possível de pele exposta. Não adianta pegar sol assim, um pouquinho no rosto, na mão, não. É bom você estar de camiseta, de short, para deixar bastante a superfície da pele exposta, para o sol ativar essa vitamina D que a gente tem, inativa, entendeu? Então, é muito importante mesmo. Ana, e é verdade também que no dia que está nublado e tal, não sei o que lá, mesmo assim, tem esse raio do sol, essa coisa que faz bem pra gente? Tem, menos, né? Mas tem também. Agora, a gente mora num país tropical que a gente não tem muito esse problema, né? Ruim é aqueles países que não tem quase sol nenhum durante um ano inteiro, mas a gente tem sol a maior parte do tempo, então a gente não tem muita essa preocupação desde que a gente se exponha, né? Que a gente saia de casa, que a gente tenha essa exposição ao sol. Ana, foi bom falar do país tropical, né? Eu sou negro, tenho a pele negra, né? Esses dias de inverno que teve aí, né?
raridade acontecer isso aqui no Rio de Janeiro, né? De 10 graus, hein? Eu senti frio, né? Eu senti frio, né? E quando eu saía no sol, né? Parecia que a minha pele, né? Mudava, uns poucos dias que saiu de sol, né? Igual uma cobra trocando de pele. Ficava aquela, né? Aquela força que dava aquela energia. Tipo, será que tá mudando a pele? Eu já passei de 50, né? Normalmente, né? A pele muda depois de quando muda, né? Tanto o negro quanto o branco quanto o mulato, né? Depois de quando é que muda, mas já senti A pele muita muda todo dia. falta do sol nesses dias fortes de inverno que teve no Rio de Janeiro. Isso aí, a pele muda todo dia, realmente. É aí que a proteína entra na manutenção da nossa pele, né? E aí, pelo que você falou, não tenho certeza, né? Mas provavelmente a sua pele estava acostumada com frio, aí quando ia no sol, você sentia aquele calorzão, né? Acho que é isso. Porque, assim, eu tô falando por mim, né? Eu também eu senti uma diferença. Eu tava o tempo todo no frio. Aí, quando aparecia um sol que saía, parecia que tava queimando, era diferente a sensação. Acho que é questão de costume. E para a pele também é importante hidratar, né? Por mais que esteja frio, é importante a gente beber água, porque o frio já resseca a pele. Isso. E aí, geralmente, a gente no frio tem menos vontade de tomar beber água, isso aí. Não sente sede, então bebe menos água. Então é importante também beber água, senão fica com aquela pele russa, né? Vocês dizem. Olha aqui no chat, que interessante, gente. Isso aí, Guilherme. A dobradinha arroz com feijão. Explica aí pro pessoal. Isso aí, o arroz e o feijão, eles se complementam. Porque o brasileiro, nós temos o hábito, né, de sempre comer o arroz e o feijão. E aí é muito importante porque eles têm proteínas diferentes que se complementam e que são proteínas necessárias para o nosso organismo, para o crescimento dos nossos órgãos, para a manutenção, né? Na verdade, para a manutenção dos nossos órgãos, né? E aí elas estão presentes no arroz e no feijão. E aí, por isso que é muito importante a gente variar os alimentos, né? Porque, por exemplo, o arroz ele tem um tipo de nutriente diferente do feijão, né? Que o arroz não tem. Então, por isso que é importante essa composição, essa combinação entre os alimentos, tentar sempre variar por conta disso, por conta dos nutrientes que a gente vai conseguir de alimentos diferentes e também nutrientes diferentes. Vocês sabiam? Vai, pode falar. Não, você ia falar que o Guilherme colocou no chat também, ele falou assim, ó, o que não pode faltar num prato são os macronutrientes. Carboidratos para energia durante o dia, proteína para formar a força, que é respondendo aquela pergunta que a gente fez, né? Que não poderia faltar num prato. Realmente, os macronutrientes, proteína, carboidrato, gorduras, não podem faltar no prato de vocês, no nosso, né? Isso aí. E aí eu queria aproveitar para perguntar, vocês sabiam essa diferença do que era nutriente e o que é alimento? Eu não sabia. Não. E aí, nesse slide que está aqui, falando da proteína, tem exemplo perfeito, né? A gente está falando que a proteína é um nutriente, é um macronutriente, como as meninas explicaram. E o alimento que tem proteína é o feijão, o frango, o omelete, a sardinha, tá vendo? O fígado, moela, esses exemplos, né, que elas trouxeram aqui pra gente, a carne moída. Então, esses aqui são alimentos que têm o nutriente proteína, além de outros, né? Mas a gente está agora falando na proteína, entenderam? E aí, passa de carboidrato, por favor. A mesma coisa. Carboidrato, que é o açúcar, né, que a gente chama de açúcar, sendo que o açúcar branco é o açúcar que a gente adoça, né? Mas o carboidrato também tem gente que chama de açúcar. O carboidrato, a massa, né? O amido, cada um chama de um jeito assim, mas né, no dia a dia. É um macronutriente. E o alimento que tem esse nutriente? Alguns exemplos aqui. Batata, o pão, farinha, macarrão, tapioca, o próprio açúcar branco, né? Que a gente adoça.
Acho que agora ficou mais claro, né? Deu para entender melhor, não é isso? Pode falar. Pode falar, Edivaldo. Só está baixo, não estou ouvindo. Eu gostaria de saber se há possibilidade do alimento ser ingerido e não ser absorvido pelo corpo. Sim, se tem essa possibilidade, sim. Em casos de... É mais comum em casos de doenças, né? As pessoas que têm algum problema, principalmente no trato gastrointestinal. Então, no estômago ou intestino, depende do nutriente, né? Porque cada nutriente tem um ponto específico de absorção. Mas, sim, é possível que, dependendo se a pessoa tiver alguma doença, alguma patologia, a absorção não seja 100%. Você pode ingerir, que nem... Se você pensar aqui em um exemplo... Alguns remédios também. Por exemplo, pode ter, você falou, de não ser digerido. Digerido? Foi absorvido, não? Foi digerido, não foi? Fala de novo. Absorvido, né? Tá, desculpa, entendi digestão. O que eu ia falar então, assim, deixa eu falar. Assim, sei lá, eu acho que de uma maneira mais leiga. Deixa eu ver se é isso. Quer dizer que, por exemplo, de repente, meu organismo precisa muito de uma vitamina B. Aí eu posso comer o dia inteiro nutrientes, legumes, sei lá o quê, que tem a vitamina B. Mas se eu tiver alguma doença que não deixa o meu organismo absorver aquilo ali, não vai valer de nada. Assim, nada que você não consumir não vai ser absorvido. Você vai absorver sim, mas não o total que você absorveria se você fosse uma pessoa sem essa doença, entendeu? Mas é raro isso. É uma coisa comum, entendeu? Não é comum. Mas por isso a importância, então é por isso também a importância da gente também se tratar com a nutricionista, né? Porque assim, na nossa faixa de sociedade, assim, a gente é pobre. Então, pela nossa faixa de sociedade, ter nutricionista é um privilégio, né? A gente, pelo menos eu ouvia falar de nutricionista, a pessoa de aquisição boa, acima, né? Atleta, essas coisas todas, então, não sei o que lá. Agora, eu, como a Heli Zolaci, nutricionista, pô. Então, mas é por isso que a gente está aqui para passar esses conhecimentos para vocês, porque, assim, são coisas simples, né? Às vezes, eu queria dizer que às vezes não precisa nem ser uma doença, mas a combinação de alguns nutrientes. Não sei se alguém já ouviu falar aqui que não é interessante consumir produtos derivados... Leite, assim, após uma grande refeição? Alguém já ouviu? De vocês? Já ouviu, Edivaldo? Já ouviu falar que o leite corta o ferro. Isso, exatamente. E, assim, não confio. Já ouvi falar de botar até prego no feijão para ter mais ferro. Não, que nem... Outro exemplo, beterraba. Quando criança lá em Minas, o pessoal colocava. Então, muitas pessoas acham que colocar a beterraba no feijão vai aumentar o aporte de ferro desse feijão. Mas é ao contrário, porque a beterraba ela tem um outro componente, né? É um oxalato, é um outro componente. Tem um componente que compete com o ferro. E aí, então, não deixa o ferro ser absorvido. Então, a pessoa ela bota a beterraba no feijão achando que está consumindo muito ferro, só que essa beterraba, esse alimento que tem na beterraba prejudica a absorção do ferro do feijão, entendeu? Se vocês cozinham feijão com beterraba, por favor, não façam mais isso. Cozinha separado, pode comer os dois juntos, mas cozinha separado. Essa do prego, quando eu era criança também, a minha mãe fazia para mim feijão, não sei, fazia a minha comida na panela de ferro, que a minha avó deu para ela. Sim. Né? Esse negócio do prego, da panela de ferro, tem ferro, mas não é um ferro que o nosso organismo absorve, entendeu? Ele não é de uma forma, não é a mesma forma do ferro que está presente no alimento,
Então, o nosso organismo acaba não absorvendo. E aí, o que é melhor para a gente absorver o ferro, já que a gente está falando tanto de ferro? É sempre associar ele com uma vitamina C, com um alimento fonte de vitamina C. Por exemplo, ou seja, um suco de beterraba com laranja. Isso, botou a laranja ali na beterraba. Aí a vitamina C da laranja, que a laranja tem um pouco mais de vitamina C, vai ajudar nessa absorção de ferro. Ou então, depois da gente almoçar, comer o nosso arroz, o nosso feijão, a gente chupar uma laranja depois. Ou então fazer um suquinho de limão. Abacaxi, isso aí. Né, essas frutas mais cítricas, assim, ajudam nessa absorção do ferro. Abacaxi, não sei se acerola, não sei se aqui alguém gosta que tem acessibilidade à acerola, mas essas frutas mais cítricas ajudam, ao contrário da beterraba que junto com o feijão no cozimento não pode, tá bom? Mas olha só, deixa eu perguntar outra coisa, eu sei que meu marido já está aqui aborrecido que ele quer fazer uma pergunta e eu estou fazendo 300. Mas quem cozinha sou eu, então deixa eu perguntar. Mas eu posso continuar cozinhando a beterraba sem tirar a casca, sem nada, no feijão, só para economizar o gás? E depois, pode. Ou eu vou perder os nutrientes dela por causa disso? Não, pode. Já que é para economizar o gás tá muito caro, gente. Pode cozinhar. Então, aí eu boto com casca, com tudo, tal, não sei o que lá, e depois eu faço salada, sei lá o que, pererê. Não é pra botar a Aline tá balançando a cabeça. A Aline tá falando que não, a Érica tá falando que sim. Vamos lá. Amiga, vamos lá. Quando cozinhar a beterraba no feijão, é no cozimento que sai esse oxalato, amiga. Sim. Então, vai estar presente no feijão, então ela não vai mesmo cascada, mesmo com casca, com tudo, eu perco? Sim, Sim, porque o tem cozimento uma vai perder o ferro solução. todo. Faz crua, faz ralada crua. Consome a beterraba em outras preparações, ou seja, no lanche você bate ela com a laranja, entendeu? Coloca a beterraba numa outra refeição que você não vai comer o feijão, entendeu? Ou ralada crua, como salada. Então não vai poder cozinhar a beterraba no feijão. Sinceramente, essa aula aí, tem que ter muita aula sobre isso aí, porque principalmente por causa da beterraba, gente, tem muita receita minha de beterraba que eu tô perdendo meus nutrientes. E tem a cor também da beterraba, a cor que ela fica. Há uma diferença muito grande. Então, assim, por isso que, já que a gente está falando de beterraba, mas o cozimento de todos os legumes, de uma forma geral, é melhor que a gente cozinhe a vapor. O cozimento a vapor. Porque quando a gente cozinha um alimento em água, a gente vai falar semana que vem dos micronutrientes. Mas vitaminas e minerais, já ouviram falar, né? Então, as vitaminas, aquelas vitaminas que são chamadas de hidrossolúveis, quando você cozinha elas em água, então quando eu cozinhar uma beterraba, a água do cozimento da beterraba fica que cor? Fica roxa. Naquela água do cozimento da beterraba, tem muitas substâncias. Então, tem vitaminas da beterraba que passaram para a água. O feijão. Então, se eu cozinhei no feijão, tá ali no feijão, uai. Tudo bem, tá no feijão. Então, é isso. Você pode continuar. Se você pensar nas vitaminas de uma forma geral, você pode continuar cozinhando no feijão. Só que o ferro, se você pensar no ferro, o ferro vai estar sendo prejudicado. Se você estiver cozinhando a beterraba no feijão e estiver pensando, eu quero consumir mais ferro, isso vai estar errado. Se você não precisar muito de ferro, você vai estar consumindo vitaminas e minerais. Da beterraba. Gente, eu não gosto nem de passar roupa, mas olha só, se o feijão tem um ferro, e eu só perdi da beterraba o ferro, mas eu ainda tenho a proteína, e a cor é muito diferente, gente. Você cozinha a beterraba no feijão para economizar gás, com casca, com tudo. Quando você corta ela para uma salada, a cor dela é muito mais bonita que você cozinhando ela sozinha e ainda gasta muito gás, uai. Se você não tiver anêmica... Mesmo se você cozinhar com casca... Onde? Cozinhar com a casca. Cozinhar com quem? Mesmo assim, você cozinhar... perde muita cor? Pode passar, Jorge. Cozinhar como? Não entendi. Com a casca. Você acha que perde muita cor também? Não perde, mas
gasta muito gás. Tá bom, aí sim, aí se você não tiver com anemia também, não vejo problema de cozinhar junto. Agora, se fosse uma pessoa com anemia, precisando ali exclusivamente do ferro, é o que a Aline falou. Não é uma boa estratégia. Mas se vocês não têm anemia... Porque eu também faço beterraba, a vinagrete. Aí a vinagrete, eu corto ela todinha em cubinho, aí coloco, eu douro ela no alho e no azeite, para poder ela não ficar branca, né? Então ela dá aquela fritada ali e tal, não sei o que lá, pererê. Aí quando eu cozinho ela, aí ela não fica branca porque ela tá selada. Aí depois eu coloco num pote de conserva, com temperos, tal, não sei o que lá, e ali eu fico colocando todo dia num pouquinho de salada, tal, não sei o que lá, e ela não perde, não fica aquela coisa, aquela beterraba branca, feia. Gente, tem 2 perguntas aqui do Guilherme. Responde, gente. É que eu falo para Dedéu. Ainda mais falou de negócio de beterraba. 3 perguntas. Quer ver? Então, a primeira... Não, na verdade, só um instantinho, ele fez uma afirmação. Carboidrato simples em excesso pode dar diabetes. O que vocês falam sobre isso? Não necessariamente, né? Depende muito. Não necessariamente. Acho que são vários fatores envolvidos para a pessoa que tem ali a diabetes, né? São vários fatores. Alimentação, tem a ver também, pode ter a ver com genética, com estilo de vida, atividade física. Então, não vai ser só a alimentação. Por exemplo, eu fiquei diabética, não vai ser só a minha alimentação que me fez ter diabetes, virar uma pessoa diabética, né? São vários outros fatores que estão ali. A diabetes também pode ser ansiedade? Se você estiver com essa ansiedade, depositando a ansiedade nos alimentos, talvez, sei lá, de uma forma prejudicial, pode ser um fator que ajude, mas não quer dizer que vai ser a ansiedade, vai ser só o alimento que te fez ficar com diabetes. Porque tem, como a Aline falou, eu acabei de falar também, o estilo de vida da pessoa é importante, o peso, se ela está com sobrepeso, também é importante saber. Se ela tem fator genético na família, sua mãe, seu pai tem diabetes, já teve diabetes, entendeu? São vários fatores juntos, não é só o alimento isoladamente. Na verdade, eu não tenho diabetes, nem meu marido, mas eu tenho meus amigos que eu amo muito que têm diabetes e eu quero muito ajudar meus amigos, por isso que eu faço perguntas para poder ajudá-los. Se você tiver diabético na família, principalmente direto, assim, pai, mãe, você tem uma tendência a ter. Então, você precisa ter um cuidado maior com a sua alimentação, né? Você não fazer uma atividade física, manter o peso normal. Você tem que ter uns cuidados maiores, porque você tem uma tendência maior do que outras pessoas a desenvolver diabetes, entendeu? Por isso que o Guilherme falou aqui depende. Nem todo mundo que come muito doce vai ficar diabético, né? Depende. E ele fala uma outra... Agora é pergunta mesmo. A proteína animal e a vegetal estão no mesmo patamar para manter o corpo e ter os benefícios que a proteína tem? Ou seja, proteína animal e vegetal são equivalentes? As duas são boas? E aí, meninas? Sim. No caso das pessoas tem pessoas que se alimentam só com proteínas vegetais, vocês já viram? Que são os veganos, vegetarianos, né? Essas pessoas conseguem manter o seu corpo se alimentando com alimentos vegetais e através desses alimentos eles conseguem dar para o seu corpo a quantidade de proteína que ele precisa para se manter vivo, né? Para fazer essa manutenção. Então, é possível, né, que isso aconteça. A proteína animal, o alimento de origem animal,
ele tem uma proteína ali que ela é mais disponível, né? É mais fácil, vamos ver, entre aspas, é um pouco mais fácil de ser absorvida pelo nosso corpo. Mas os alimentos vegetais também conseguem, o nosso corpo consegue absorver essas proteínas. Então é possível você fazer uma pessoa viver só comendo vegetais, entendeu? Fazer uma dieta, fazer uma alimentação só de vegetais, que através dos vegetais a gente também consegue suprir essa quantidade de proteína que o corpo precisa. E aí é importante que a gente varie um pouco mais a alimentação. As pessoas que vão para essa linha de alimentação, elas são um pouco mais atentas a variar um pouco mais, né, dos alimentos. Um arroz, um feijão, um legume, tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas é possível. Olha, eu vou falar de novo. Essa aula tem que ser prolongada para várias outras vezes. Por quê? Eu acho que é um assunto que para a gente é muito cru. E que a gente tem muita dúvida, muita pergunta, e que, assim, por exemplo, eu acho que tem colegas meus que querem perguntar alguma coisa que não pergunta porque não sabe, sei lá. Porque, por exemplo, esse negócio que vocês estão falando peraí que eu anotei aqui, peraí. O negócio de, como é que fala, gente? O pimentão absorve mais agrotóxico. O vilão do agrotóxico não é a semente do tomate? Aí eu fiquei na dúvida agora. Também eu anotei aqui esse negócio não sei, tá perdido aqui, depois eu acho. Da proteína de carne e da proteína de leguminosos, de legume, então não sei o que lá. Mentira, da energia que a gente pode ter que sejam mais duradouras. E eu estou cheia de perguntas, cheia de pontos de interrogação na minha cabeça. Porque, por exemplo, eu queria comer, se falasse, o mamão vai deixar você elétrica o dia inteiro, e eu acho que eu vou querer comer mamão até sonhando. Então, eu acho que tem muito ponto de interrogação. Então, eu peço para que vocês não passem para outro assunto ainda, na próxima aula. Ainda não. Eu acho que não só eu. Se for só eu peço que meus colegas falem assim, não, para mim está tudo certinho, deixa eles passar para outro assunto. Mas eu acho que aí tem muito pano para essa manga aí, minha manga está muito comprida, tá... Todos concordam que a gente continue na próxima semana com esse assunto? Vamos fazer a votação. Isso aí. Concorda, Graça? Graça toda quietinha, falou nada. Porque eu acho que cada um deve formular a sua pergunta, aí tira a sua dúvida. Entendi. Não, Gracinha, o que eu estou falando é o seguinte, para elas não passarem para outro patamar. O chat está cheio de perguntas. Não, mas se ela passar para ela, como ela vai passar ou não passar? Se ninguém conseguir, se as pessoas não fizerem as perguntas. Mas aí, meu amor, eu tenho 300 perguntas ainda para fazer, mas a aula já acabou. Você faz 300, aí não consegue desenrolar, e a gente também não pergunta, elas não conseguem responder. Tá vendo? Na próxima aula eu prometo que eu vou ficar caladinha, não vou perguntar nada. Porque a maioria da pergunta que eu faço não é nem para mim, é para meus amigos. Não, todas as perguntas são interessantes, estão legais. Essa pergunta aqui do Guilherme, eu não entendi muito bem. A beterraba crua absorve da mesma maneira? Absorve o quê, Guilherme? Eu também não entendi. No organismo, ele tem a mesma ação, é a mesma coisa que comer uma abóbora cozida e uma abóbora crua é a mesma coisa? A absorção do próprio alimento, gente, dele mesmo, do nutriente. Com a crua ou com a cozida? Se ela crua ou ela cozida? Beterraba crua e beterraba cozida, ela tem os mesmos nutrientes, né? As mesmas. Elas são absorvidas da mesma forma? É absorvido da mesma forma? Mas perde alguma coisa depois dela cozida? Assim, dependendo da forma de cocção,
dependendo da forma de cocção, a quantidade... Quando você pega uma beterraba crua, ela tem lá uma quantidade X de vitaminas, de nutrientes. Quando você cozinha ela, dependendo da forma como você cozinha, como eu disse, se você cozinhar uma beterraba em água, depois dela cozida em água, ela vai ter uma quantidade menor de nutrientes do que se você cozinhar ela em vapor e do que se você consumir a beterraba cru. O cru vai ter mais nutrientes em quantidade, mas em termos de funcionalidade, é a mesma função. A beterraba cozida e crua, ela tem a mesma função. O que vai variar é a quantidade desse nutriente. Ou seja, se você consumir, porque assim, pelo que eu faço os cursinhos aqui no Laís, pelas palestras que o pessoal faz e tal, não sei o que lá, todo alimento, quanto mais in natura você consumir, melhor mais nutriente. É por isso que eu falei mais cedo, eu falei, deixa eu falar de uma maneira leiga, que é a maneira que meus amigos vão entender. Estou até sendo censurada, mas beleza, estamos aqui para isso também. Então, veja bem, se quanto mais in natura eu puder consumir, e aí eu vou ter mais proteína, nutriente, vitamina e etc. Só que, como a gente é um grupo de terceira idade, a gente já vem de uma cultura de alimentos de uma outra forma, né? Mudar a cultura de se alimentar é difícil. Com certeza. Então, quando a gente faz essas palestras, esses cursos, essas coisas que nos ajudam muito, só que a gente tem que ter muita coragem, muito peito para perguntar realmente a fundo o que isso, entendeu? E eu pergunto. Gente, é muito normal vocês terem essas dúvidas. A gente já veio aqui preparadas, sabendo, e a gente não vai esgotar hoje, não. Mesmo que a gente traga o assunto na próxima, que seria... Deixa eu terminar. Mesmo que a gente traga na próxima, que seja micronutrientes, por exemplo, aí vamos falar das vitaminas e dos minerais. A gente pode começar com as dúvidas dessa aula de hoje, e se a gente vê que dá, a gente continua, senão a gente deixa para depois, entendeu? Mas a gente pode ir avançando e voltar um pouco com uma dúvida da aula anterior, não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, o Guilherme está trazendo muita coisa interessante aqui, ele já falou de alimento inflamatório, que a gente não vai nem começar a falar aqui, porque não vai dar nem tempo. A gente teria que trazer isso aí numa outra aula. Existem alimentos que comemos, mas fazem muito mal, não deveríamos comer? Claro, vários, um monte. E aí a gente pode voltar a falar do guia alimentar, que a gente falava de alimentos ultraprocessados, lembra? Que a gente fala que nem é alimento, enfim, a gente tem muita coisa para falar, e mesmo que a gente fale um tema novo, não significa que a gente não possa responder dúvidas de vocês de outras aulas, tá bom? Não tem problema, não. Mas a gente vai embora. Anota direitinho para na próxima aula sim. Poder falar, organiza melhor a ideia na folha de papel, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem que encerrar mais ou menos umas 3h30. Então, para não esquecer, porque também, gente, isso ficou muito cansativo para vocês também, né? Você anota de hoje, do que ficou, a gente na semana que vem retoma, não tem problema nenhum. Tá bom? E ó, meus amigos, meus colegas, se vocês acharem que não deve continuar essa aula, deve passar para outra, beleza. Mas eu acho que a gente ainda tem muita dúvida sobre isso. Sobre a nossa saúde, a gente tem que... Por exemplo, coloca o slide de gordura. Érica ou Aline, não sei quem está passando. Alguém perguntou, acho que foi Edvaldo, se tem se tem algum alimento que não é absorvido, né? Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês têm alguma dificuldade de digestão, ou já perceberam algum momento de digestão fica mais difícil?
Ou seja, o estômago fica pesado, né, fica cheio, a digestão mais difícil, passa mal, sente dor. Vocês já perceberam isso? Não. Daí, É muito comum, gente, é muito comum. ó, na verdade, eu tenho, eu sou igual a pato, eu como e vou ao banheiro, eu como e vou ao banheiro. Mas meu psiquiatra, então, não sei o que lá, diz que é por causa do meu problema psicológico mesmo. Aí é uma outra coisa, né? Mas eu digo da digestão mesmo. O estômago fica cheio, pesado. Não. Quando come muito, gente. Quando a gente come mais do que a gente precisa. Comer arroz e feijão, eu fico até com falta de ar. Agora, eu queria falar, eu estou falando isso para falar desse slide aqui, das gorduras. Quando a gente come muita gordura, uma preparação, uma refeição que tem muita gordura, a digestão fica mais lenta. Por isso que o estômago fica cheio, porque a digestão fica mais lenta e você já tem aquela sensação de que o alimento fica ali, ó, tempão. Você fica um tempão sem fome, quando come uma feijoada, né, quando come muita carne, churrasco, quando dava para fazer churrasco, né, que hoje não dá mais. Quando come uma rabada, uma coisa muito pesada de gordurosa, fica ali, ó, né, você fica com aquela coisa ali um tempão. É o excesso de gordura. Então, alguns alimentos prejudicam a digestão se você comer em grande quantidade. Então, a quantidade, a gente vai até falar depois disso, ela também é tão importante quanto a qualidade. Então, as meninas falaram de fazer uma alimentação variada, né, de comer, no caso, vários alimentos, porque não existe um alimento completo, mas a quantidade também é muito importante. Se a gente comer muito, vai fazer mal. Até se a gente comer muito banana, até se a gente comer muito laranja. Você chupar um quilo de laranja de uma vez vai te fazer mal. Se você comer um cacho de banana de uma vez, até água em excesso, né? Toma 5 litros de água assim de uma vez. Então, além dessa qualidade, a gente também tem que prestar atenção na quantidade. Aqui, eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta aqui, ó. Esses alimentos que comemos mais fazem mal, não deveríamos comer, eu acho que a gente pode deixar para depois, porque vai entrar bem em uma outra aula. Mas esse último aqui, existem alimentos que não saem do nosso organismo? Meninas, então Guilherme, assim, só para reforçar também o que a gente quis passar. Quando a gente come um alimento, né, esse alimento vira um nutriente. Então, existem nutrientes que não saem do nosso organismo. A partir de quando você come uma banana, você não está comendo uma banana, né? Você está comendo carboidrato, proteína, enfim, está comendo os nutrientes. Eu acho que não. Eu não entendi muito a pergunta, na verdade. Que não sai, não entendi eu também. Também não entendi. Fala de novo, Guilherme, explica melhor. Deixa eu ver. Por exemplo, comi manteiga. Manteiga, sei lá. Não, assim, eu sei que o alimento vai ser digerido, mas eu quero saber se ele ficaria no organismo. De alguma maneira. Então, quando você ingere um alimento que nem a Mas manteiga... existe algum alimento que fica no... Assim, você até pode digerir, mas ele fica ali no seu corpo de alguma maneira? Tem a questão... Eu acho que ele deve estar falando da absorção, né? Não? O que fica é o nutriente, né? A absorção do nutriente, o que é absorvido. O que não é absorvido, logo é excretado. Nutriente, por exemplo. Um alimento que não tem nutriente, por exemplo, sei lá, uma bolacha. A gordura saturada, gente. A gordura saturada, ela quase não é expelida. Fica ali no nosso negócio ali, eu não sei como é que fala, fazendo aquelas coisas todas, aquele negócio todo ali. Porque eu já ouvi... Nosso intestino. Eu já ouvi falar que o ketchup, chocolate branco, ele fica no organismo, entra nas artérias, alguma coisa desse tipo. Eu queria saber se é verdade. Deve ser absorvido em forma de gordura. E aí gordura fica lá, saturadas. fica lá como gordura.
O excesso de gordura, né, gente? A produção de triglicerídeos, talvez, né? De gordura saturada, de formação de placa de ateroma. Só se for uma coisa em relação ao excesso de gordura, Guilherme, tá? De você comer demais. Até o próprio carboidrato, até farinha, açúcar, se você comer demais, vai virar gordura, né? E aí vocês já viram falar em gordura no fígado gorduroso, né? Pode ser um excesso de consumo de gordura e de açúcar se acumular no corpo, entendeu? Pode ser meio nesse sentido. Não sei se te respondeu. Mas isso que você falou do ketchup, qual é o exemplo que você deu? Ketchup e chocolate branco? Chocolate branco. Eu não sei, assim, tão especificamente um alimento, né? A gente sabe o excesso, você comendo excesso de gordura, comendo excesso de açúcar, isso vai acumular em gordura dentro do teu corpo, entendeu? Então, assim, o corpo se renova sempre, né? A gente come um alimento e, se eu, por exemplo, eu tô com 40 anos, aí eu paro de comer esse alimento, quando eu tiver com 80, eu não vou ter os efeitos que ele me daria eu comendo a vida toda. Nossa, que pergunta difícil. Depende da forma que você se alimenta, né? Se você, por exemplo, hoje com 40 anos, se alimenta de uma forma assim, igual a Ana Lúcia falou. Eu como muito chocolate branco, como muita comida, muito industrializado, que tem gordura saturada, tem gordura trans, hoje você tá comendo muito mal. Sei lá, daqui a alguns anos você vai melhorando essa alimentação, né? Se você teve a produção da placa de ateroma... Eu não vou ter efeitos colaterais, não é? Se você ficar comendo muito, muito, muito ruim esses alimentos, assim, que tem esse excesso de gordura, hoje em dia, pode ser que você tenha esse acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? Que é que geralmente o cardiologista fala. Que está acumulando gordura, que é a placa de ateroma, como a Ana Lúcia falou. Agora, descobri que estou acumulando por conta da minha alimentação, que está muito ruim, né? Vou me reeducar para melhorar um pouco a minha alimentação. Então, através dessa reeducação, daqui uns anos, daqui 1 ano, 2 anos, né? Pode ser revertido esse caso, se chegou a acumular. Esse caso pode ser revertido. E aí, você mantendo uma melhor alimentação, né? Você não vai ter mais e revertendo esse quadro de acúmulo de gordura no vaso sanguíneo, você pode reverter isso e não manter, né? Não ter mais esse acúmulo. Mas, assim, é importante a gente saber que o nosso organismo, ele também precisa de gordura para manutenção, né? Gordura saturada, poliinsaturada. O nosso corpo, ele precisa de gordura para produzir hormônio, né? A gente tem várias sinalizações através de hormônios, e esses hormônios são produzidos também através da gordura. Então, é importante a gente ter o consumo. O que é bom a gente se atentar é ao excesso e à qualidade, tá? Exatamente. Nada é, assim, 100% garantido, né? De que você vai ter uma doença, que você vai ter um problema. Mas a gente já sabe que a alimentação, ela está em relação, sim, com o aparecimento de várias doenças. A gente já sabe, mas não é 100%, né? A gente já sabe que o excesso de gordura faz mal, que o excesso de açúcar faz mal, que você ficar com peso muito acima também vai fazer mal. Isso é uma coisa que já está certa, né? Então, por isso que a gente fala tanto da alimentação saudável. Eu acho, assim, para a gente ir caminhando para encerrar, a gente podia voltar para essa pergunta aqui, já que a gente já falou tanta coisa, vocês podiam responder aqui para a gente agora. Eu tenho mais uma. Pode falar. Né? Existe colágeno vegetal? Não sei te responder, não. Dá para absorver um colágeno vegetal? Não. Tá ok, então. O colágeno, ele é uma proteína, né? E aí existem vários suplementos de colágeno na farmácia, cápsulas de colágeno, né? Que pessoas vão lá, compram, ingerem e acham que está fazendo um efeito. Só que, assim, o nosso estômago, ele digere proteína, né? E aí é aquele suplemento de colágeno que está ali vendendo. Você vai engolir
o seu organismo vai quebrar aquela proteína em várias micropartículas, e quem vai formar futuramente o colágeno depois é o seu organismo, se você precisar. Entendeu? Então, o que é importante? No caso, as pessoas falam muito do colágeno para ter uma pele mais viçosa, para manutenção da pele, com uma pele mais bonita, né? Então, o que é importante é a gente ter ingestão de proteínas. E aí, por exemplo, eu machuquei o meu rosto. O meu organismo, por si só, vai entender que para cicatrizar aquele machucado que eu fiz no meu rosto, ele precisa produzir colágeno. Então, através da proteína geral da nossa alimentação, o nosso organismo, ele consegue produzir o colágeno, tá? E ele consegue essas proteínas através de fonte animal e vegetal. Então, quem define isso é o nosso corpo. Eu pensei, por exemplo, eu tenho problemas com articulações, falta de colágeno. Teria como eu suprir com... existe uma fonte de colágeno vegetal, porque eu acredito que essas que vendem na farmácia são de origem animal. Eu não sei, eu teria que... eu entendi. Eu também não sei, mas eu teria que ver a origem desse colágeno suplementar. A gente fica se devendo, Guilherme. Tem que olhar a composição lá do que vende na farmácia, o que está escrito, né? Você é vegetariano? Está querendo ser? Vegano, eu estou pretendo. Legal. Interessante. Você é vegano? Deve existir sim, Guilherme. Estou pretendo. Vegano? Tentando. Tá. Tentando. Olha só, eu vou pesquisar também, eu não tenho certeza, eu vou buscar essa informação, mas acredito que tenha, porque, por exemplo, eu vejo muitos suplementos para pessoas veganas que vêm da proteínas através do vegetal, né? E aí, eu não sei se você faz algum acompanhamento também com educador físico, com algum médico que fala sobre as suas articulações, né? Que aí talvez ajudaria um pouco também com o exercício, mas aí você tem que ter um profissional para te orientar melhor. Até para suplementação também, Guilherme. Esperar uma orientação para não comprar alguma coisa à toa, não gastar dinheiro à toa. Isso. Porque os suplementos, ainda mais de colágeno, tem uns que não servem para nada, e estuda muito, já tem outros que são mais específicos, que são melhores para articulação, outro para pele. E aí não sai comprando assim, sem orientação para não gastar seu dinheiro à toa. Tá bom? Entendi. Então, gente, alguém quer responder depois de tudo que a gente conversou? Quer responder essa pergunta aqui? Ana Lúcia. Eu vou pedir licença, que estou atrasadão para buscar meu neto. Tá? A gente está encerrando, já passou muito tempo. Joaquim chegou para mandar a gente embora, para fechar a casa. É porque deu muito caldo. A gente vai ter que esticar essa aula, vai ter que fazer outra. É isso aí. Isso mesmo, pessoal. Tem ainda 8 aulas, vai até outubro, tá? Então, esse assunto ele vai ser falado várias vezes. Então, percebi assim, que vocês estavam muito ansiosos de aprender tudo numa aula só, tá? Não então, isso aí vai ser diluído até outubro e a gente vai, aos poucos, né? Vocês vão aprendendo aos poucos. E eu também vou aprendendo, porque é muita informação. Só para lembrar que no finalzinho, passa aqui, Angélica, a gente tem uma sugestão de receita, tá? Receita. Coloca aqui pra gente. Não precisa ler a receita não, tá? É só dizer que tem aqui, que é um pão integral. Quem quiser fazer, depois dizer pra gente como é que ficou, né? Dar opinião, se ficou gostoso. E quem vai falar aqui para encerrar? E aí nós trouxemos uma frase motivacional para vocês, né? Vou ler aqui para vocês. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu objetivo ou no seu sonho tem que ser você mesmo. Então não adianta a gente querer colocar responsabilidade da nossa vida em cima de terceiros, ou em cima da sua mãe, ou em cima do seu pai, ou em cima do seu marido, do seu filho. Quem tem que ser responsável pela sua vida, e se você quer melhorar a sua alimentação, ou se você quer buscar ir atrás de um sonho, tem que ser você mesmo. Então não adianta você terceirizar a culpa para outras pessoas. Você tem que se responsabilizar sim, tá bom? Maravilha. Gente, foi ótimo. Vamos encerrando, né? Joaquim, ótimo. Já vem mandando a gente embora. Tchau, parabéns. Muito boa aula. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Até semana que vem.
Rafael. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.